Boa noite, Paulo dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco no dia de hoje, nos abençoando e trazendo paz aos nossos corações, pois é de paz que nós precisamos, é de paz que o mundo precisa. Estamos vivendo tempos difíceis sobre a nação brasileira, mas se nos arrependermos e andarmos segundo a vontade de Deus, o Senhor pode mudar o quadro da nossa nação. Todas as coisas que nós vemos acontecer no cenário político, no cenário econômico, nas religiões brasileiras, é juízo do Senhor sobre a nação, que tem se desviado pouco a pouco dos seus mandamentos, deixado pouco a pouco seus caminhos. E convém a nós arrependermos-nos de todo o nosso coração e nos voltarmos para Deus. Eu lembro que quando Salomão, o rei Salomão, ele escreve o livro de Crônicas, no capítulo 6 ele fala algo bem interessante. Se o teu povo pecar contra ti, e tu, Senhor, fechar os céus para que não chova, e mandar o gafanhoto para que coma a sua plantação, se o teu povo orar, voltado para este templo, ouve dos altos céus, perdoa e age. Sabe o que eu acho interessante? É que Salomão viu a morte da plantação e a estiagem, ou seja, a seca, como um juízo do Senhor sobre a nação de Israel. E é bem isso que nós vimos hoje sobre a nação brasileira. Nós vimos uma estiagem prolongada sobre algumas regiões do Brasil. Nós vemos a plantação morrer. E por causa disso é que nós vimos os altos preços nos produtos, nas prateleiras de supermercados. Salomão, ele ora a Deus, dizendo: se o teu povo pecar contra ti, e o Senhor se o Senhor fazer com que essas pragas venham sobre a tua nação, sobre o teu povo, se o teu povo se arrepender, Senhor, e orar, perdoa e age. Essa foi a oração de Salomão. E é sobre ele que eu quero falar hoje. É sobre ele que eu quero falar hoje. Sobre Salomão. Necessariamente sobre o conselho de Salomão para nós, jovens, que estamos vivendo o auge da nossa vida. Mas antes disso, eu quero apresentar este momento em oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Santo Israel, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, o Teu conselho para o nosso coração. Ajuda-nos, faz-nos ouvir a Tua vontade, faz-nos ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos para que possamos entender o Teu querer e a Tua vontade. Abre o nosso coração. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salomão. Creio que todos conhecem a história de Salomão.
Salomão é descendente de Davi, é filho de Davi com Batseba, a qual ele tomou por esposa quando matou o seu soldado Urias. E o primeiro filho de Davi com Batseba, ele nasceu morto, por causa que Deus mostrou para Davi que o salário do pecado é a morte, e fez com que o seu filho nascesse morto. Só que Davi recebeu uma promessa do Senhor. O Senhor falou que o próximo filho que Davi tivesse com Batseba seria o rei de Israel. E o próprio Deus deu o nome dele a Davi. Deus mandou Davi batizá-lo com o nome de Salomão, ou homem de paz, ou filho da paz. Então Salomão nasce, e ele estava predestinado pelo próprio Deus a ser rei de Israel. Então, quando Davi já estava velho, avançado em idade, chama Salomão até a sua presença e ora ao próprio Deus, apresentando a vida de Salomão, que iria governar Israel. Então, quando Davi morre, Salomão assume o trono de Israel. E quando Salomão assume o trono de Israel, certa noite ele foi para Gibeão oferecer sacrifícios ao Senhor. E Salomão, em visão, viu o próprio Deus. E Deus pergunta a Salomão, dizendo: pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão então começa a dizer: Senhor, tu usaste de benignidade para com teu servo Davi, fazendo com que ele reinasse sobre Israel e o abençoasse, e prometeste a ele que eu reinaria no lugar dele, após a sua morte. E assim se sucedeu. Mas como sou novo, Senhor, peço que o Senhor me abençoe, dando sabedoria, para que eu possa governar o teu povo. O que eu mais acho interessante é que Salomão, sendo jovem, ele pede sabedoria a Deus para governar o povo de Israel. Ele pediu sabedoria para poder governar um povo tão grande e tão importante para Deus. Então Deus concede sabedoria a Salomão, a ponto dele ser o homem mais sábio dos seus dias. Salomão, ele fez grandes construções. Salomão, ele julgou casos como os reis antigos faziam. Salomão teve muitas riquezas por causa da sua sabedoria, porque quando as pessoas ouviam falar acerca da sua sabedoria, iam visitá-lo, e quando iam visitá-lo, davam dinheiro a Salomão, por causa que o admiravam, e o admiravam muitíssimo. Mas Salomão, quando ainda jovem, um dia se casou com uma mulher não judia, algo que Deus, na lei de Israel, proibiu com que os judeus não se casassem com povos pagãos. Mas Salomão atropela esse mandamento e se casa com a filha de Faraó. Eu creio que ele se casa com a filha de Faraó como um meio dele ter uma aliança política com o Egito e poder fazer negociações, obter riquezas. Mas Salomão não somente se casa só com a filha de Faraó. A Bíblia relata que ele se casa com outras 300 princesas. Ou seja, Salomão se casou com outras 300 filhas de reis. Isso tudo pelo fato que eu creio que a partir do momento em que Salomão se tornou famoso e se tornou riquíssimo, o coração de Salomão começou a se afastar de Deus. E quando nós lemos
O livro de 1 Reis, capítulo 11. A Bíblia fala que pelo fato de Salomão ter muitas mulheres e muito dinheiro, o coração dele já não era mais do Senhor. E isso é de espantar. Porque o jovem que começou a sua vida bem, andando nos caminhos do Senhor, por causa que um dia o próprio Deus prometeu que ele seria rei, agora, já em sua idade avançada, o seu coração já não pertence mais a Deus. E é isso que tem acontecido com muitos jovens na geração do século 21. Muitos jovens crescem. Os pais ensinam bons princípios e valores, mas com o passar do tempo, as más amizades começam a corromper o coração dos jovens. As más companhias começam a corromper os bons costumes. No caso de Salomão, as muitas mulheres corromperam o coração de Salomão. As riquezas corromperam o coração de Salomão. E o próprio profeta Isaías, quando escreve 2 Reis, diz: e o coração de Salomão já não pertencia inteiramente ao Senhor. Salomão praticamente perde o temor do Senhor e passa a viver uma vida totalmente desregrada. A Bíblia relata que ele começou a adorar a Deus Astarote, ou como os gregos a chamam por outro nome, mas na Babilônia, na Mesopotâmia antiga, o nome da deusa ao qual ele passou a adorar era Astarote, Melcom, Moloque e tantos outros deuses. Salomão começou a adorar e a sacrificar nos montes, por causa que as más companhias corromperam o coração de Salomão. Então Salomão, como agora o coração dele já não era mais perfeito para com Deus, Deus castiga Salomão, fazendo com que ele perdesse o poder de reinar sobre Israel, fazendo com que ele não tivesse mais autoridade para reinar sobre Israel. Então Salomão, na sua velhice, depois de ter perdido o seu reinado, escreve o livro de Eclesiastes e dá bons conselhos para nós que somos jovens. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre os conselhos de Salomão. Então, Salomão... Bidu, a caixa tá falhando muito, dá para entender? Mas dá para entender? Dá para entender 100%? Só esse buchicha... Então, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, Salomão... Então no livro de Eclesiastes, Salomão começa a dar conselhos aos jovens. Salomão passa a escrever orientações para os jovens. Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve experiências que ele viveu. E como ele viveu tudo o quanto um homem podia desejar, ele resolve escrever o livro de Eclesiastes. Quando eu leio o livro de Eclesiastes, eu me surpreendo quando Salomão diz: aos meus olhos e ao meu corpo, nada poupei em dá-lo. Ou seja, tudo que os meus olhos viram e cobiçaram e minha carne desejou, eu os dei. Ele estava falando das muitas bebidas, ele estava falando das muitas mulheres as quais ele teve, ele estava falando do muito dinheiro qual também ele obteve.
Mas o que eu mais acho interessante é que Salomão, apesar de ter tido muitas mulheres, Salomão, apesar de ter tido muito dinheiro, apesar dele ter tido muita fama e ter conquistado tudo o quanto um homem deseja, ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo passa debaixo do sol. Sabe o que Salomão estava dizendo? Olha, tudo que nós possamos conquistar é passageiro, tudo quanto nós possamos ter é passageiro. E ele fala muito acerca dessas coisas. Então, quando nós chegamos no capítulo 11 de Eclesiastes, Salomão escreve algo muito interessante para nós jovens. Olha o que ele escreve. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 8, ele diz as seguintes palavras. A partir do verso 7, Salomão diz as seguintes palavras: verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o brilho do sol. Mas o homem vive muitos anos. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque irão ser muitos. Tudo que sucede é vaidade. Salomão, ele diz as seguintes palavras: olha, é muito agradável acordar de manhã e ver o brilho da luz do sol. É muito bom. E é melhor ainda quando isso sucede vários dias, um após o outro, por muitos anos. E bom também é o homem se alegrar. Mas o homem deve se lembrar que um dia também virá o tempo das trevas, porque tudo é vaidade. Salomão estava dizendo as seguintes palavras: olha, acordar um dia após o outro é agradável, alegrar-se um dia após o outro é agradável, mas devemos lembrar que um dia virá tempos difíceis. E aí nós veremos que tudo é vaidade, tudo é fútil. Nós estamos vivendo um tempo em que a maioria das pessoas, elas estão trocando as pessoas pelas coisas. As pessoas valorizam o seu semelhante por aquilo que ela tem ou pode oferecer. E essas tais pessoas, pelo fato de terem tudo que desejam, elas se acham o centro das atenções. E extravaga, vive uma vida totalmente desenfreada. Mas Salomão nos alerta dizendo: olha, virá um tempo difícil para os homens. Sabe, aquela doença inesperada, aquele desagrado inesperado. Sabe, aquele momento difícil em que nós, quando mal esperamos, acontece e nos abate. Salomão disse que ainda que vivemos alegres vários dias, virá um dia mau, um dia de trevas para qualquer um dos homens que habitam sobre a face da terra. Salomão, ele não poupa palavras em dizer que a nossa vida, ela é vaidade. E de fato é vaidade. Tudo que fazemos, fazemos para satisfazer o nosso ego. Não medimos esforços para saciar os nossos desejos. Mas quando tudo passa, quando o brilho passa, quando aquela sensação de algo novo passa, percebemos que tudo é fútil, tudo é vaidade e não passa de ilusão. O homem pode conquistar muito dinheiro,
Ele pode ter várias mulheres aos seus pés, assim como algumas jovens podem ter vários homens aos seus pés. Mas um dia, quando a beleza passar, quando o vigor passar, ela vai ver que tudo é vaidade. Tudo é ilusão. E não passou de um engano da juventude. Quando Salomão escreve esse texto, ele fala de mim e de você que somos jovens. A nossa juventude é bela. O vigor da mocidade é tudo que temos. É a melhor fase de se viver. Entretanto, devemos ter cuidado de como levamos a vida como jovens. Pois a juventude é a fase em que nós nos arriscamos, nos aventuramos e fazemos aquilo que bem queremos e entendemos e não medimos esforço para fazer o que nos agrada. Entretanto, Salomão, como ele viveu uma juventude abastada de prazeres, cheio de dinheiro, rodeado de mulheres e escravos, ele fala algo interessante. Ele diz as seguintes palavras. Salomão diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o seu coração nos dias da tua juventude. Anda pelos os caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Salomão está dizendo tipicamente o seguinte: você quer beber? Beba muito. Quer namorar? Namore muito. Faça tudo aquilo que seu coração deseja, mas saiba que um dia Deus vai julgar as suas atitudes. Sabe por que Salomão escreveu isso? Porque quando ele era jovem, ele teve 300 esposas, 700 concubinas, que eram como se fossem mulheres, as quais ele saciava seu desejo sexual quando ele não queria ter relações sexuais com suas esposas. Ele tinha vários escravos, ele tinha muito dinheiro. Então Salomão diz: olha, quando eu era jovem, alegrei-me muito, bebi muito, namorei muito, mas eu sei que pequei contra o Senhor e Ele trará juízo sobre as minhas atitudes. Salomão, quando escreve essas coisas, ele escreve por causa que quando ele envelheceu, as muitas mulheres que ele tinha, as muitas princesas que ele tinha, fizeram seu coração se afastar de Deus. Fizeram seu coração se afastar daquele que vive e reina para todo sempre. Tipificando a nossa vida. Existem muitas coisas que nos afastam de Deus. Muitas amizades nos afastam de Deus. A nossa vida indisciplinada nos afasta de Deus. A nossa vida totalmente desregrada nos afasta de Deus. Então Salomão diz: aproveite tudo que você pode aproveitar na sua juventude. Agora saiba que Deus trará juízo sobre as suas obras. Sabe? Muitos de nós achamos que, pelo fato de sermos jovens, somos imortais. Fazemos tudo, não tememos nada e nem sequer nos importamos com as consequências dos nossos atos. Mas um dia, tudo vai acabar para nós. E Deus virá trazer juízo sobre nossas obras. Nós somos jovens, mas não somos imortais. Nós somos jovens, mas a nossa vida pode ser breve.
Tudo para nós pode acabar hoje. E Deus pode trazer juízo, julgamento sobre as nossas obras hoje. Salomão, ele diz, aproveita tudo que você puder, mas saiba, fique ciente, que Deus trará juízo sobre suas obras. É como se fosse propaganda de cerveja. Aprecie com moderação. Sabe? Salomão está nos dando um conselho, porque ele sabe o quanto ele errou na sua juventude. E ele não quer que nós passemos pelas mesmas coisas. Por isso ele nos dá uma advertência. Salomão diz as seguintes palavras: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eu acho bem interessante quando Salomão, ele diz assim. Salomão diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração. Salomão, ele está dando um conselho para os jovens brigões. Salomão, ele está dando um conselho para os encrenqueiros de plantão, dizendo: ei, afasta a ira do teu coração. Afasta a violência do teu coração. Afasta aquilo que pode corromper a sua integridade física. Arranca do teu coração. E afasta da tua carne o mal. Salomão estava dando um conselho aos jovens brigões e aos jovens devassos que usam seu corpo para finalidade promíscuas como sexo, sem responsabilidade. Ele fala isso como um conselho, porque Deus trará a juízo as nossas obras. Ele diz: afasta da ira o teu coração e o mal do teu corpo, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Salomão, ele ficou tão decepcionado com a juventude que teve, com a vida que ele teve, que ele próprio passa a dar conselhos aos seus contemporâneos. É como alguém que testemunha algo que viveu e o que ele viveu não foi tão bom assim. E ele diz: afasta do teu coração o mal, a ira. Não pratique a maldade, porque a juventude é vaidade, é fútil, é passageira. E quando ela acaba de dizer essas palavras, ele diz assim: alegra-te, ou lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você vinha dizer: não tenho contentamento neles. Então, Salomão, ele está dando um conselho aos jovens. Jovens, lembre-se do Deus que criou vocês. Lembre-se daquele que formou vocês na barriga da mãe de vocês. Lembre-se do vosso Criador. Lembre-se dele enquanto é cedo, porque chegarão dias em que vocês não terão contentamento em
viver mais os dias de vida que restam. Por que Salomão escreve isso? Porque Salomão estava dizendo que todos os jovens um dia irão envelhecer. Salomão estava nos avisando para lembrarmos de Deus enquanto éramos jovens, aproveitarmos a nossa vida para servir a Deus enquanto somos jovens, porque um dia iremos envelhecer e não iremos ter contentamento nos dias da nossa velhice. Por quê? Porque na velhice nós somos acometidos de limitações físicas. Nós somos acometidos de limitações na saúde. E essas coisas fazem com que reclamemos da nossa vida. Por isso que ele adverte, lembre-se de Deus enquanto você é jovem, porque um dia você ficará velho e não terá contentamento em viver a sua velhice. Salomão diz, no versículo 10, as seguintes palavras: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão das palavras de verdade. Repetirei mais uma vez: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Salomão estava dizendo, olha, os sábios, os profetas, os líderes das comunidades religiosas, eles são instruídos por Deus para ensinarem a palavra da verdade, que é dada pelo único e verdadeiro pastor, a saber, Deus, que cuida do seu povo, que zela pelo seu povo, que protege o seu povo. Então, Salomão diz que as palavras ensinadas pelos sábios, pelos profetas, pelos líderes das congregações, são como arguilhões, ou seja, são como os correntes que prendem, como os pregos fixados em madeira. Ou seja, são algo seguro, algo que nos traz segurança se colocarmos em prática. Porque palavras de sabedoria só podem ser dadas por Deus, que nos orientem em que caminho devemos andar, que dirige os nossos passos pelos caminhos de retidão, que guarda o nosso coração do mal. Deus é o nosso único e verdadeiro pastor, como disse Salomão. Salomão, ele continua dizendo: e demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar cansa a carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer bom, quer mal. Eu acho interessante o que Salomão fala. Salomão, depois de ter criado muitos provérbios, depois de ter estudado a ciência, Salomão, depois de ter criado grandes prédios, ter feito maravilhosos jardins, ter feito tanta coisa legal, ele diz: meu filho,
atenta para uma coisa. Existe uma infinidade de livros para se ler, mas o muito estudar traz enfado para a carne. Sabe, Salomão estava dizendo: durante a minha vida inteira, eu corri atrás da sabedoria, eu corri atrás do conhecimento, como o homem não se cansa de correr atrás do vento. Eu corri, busquei conhecimento, estudei, me tornei mais sábio que todos os meus contemporâneos. Mas eu percebi uma coisa: o muito estudar traz um cansaço para a carne. Isso era um conselho para os hedonistas do seu tempo, os existencialistas da sua época. Porque Salomão estava basicamente dizendo: olha, eu me tornei mais sábios que todos, mais ricos que todos, mais famosos que todos os meus contemporâneos. Mas eu percebi que todas essas coisas me trouxeram um cansaço, que todas essas coisas me trouxeram um enfado, e de nada me valeu ter tanta coisa, já que agora sou velho e minha carne breve irá tombar no chão. Minha carne voltará para o pó e meu espírito retornará a Deus. Então, meu filho, tudo que se tem que fazer nessa vida, tema a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Isso é muito lindo quando Salomão declara isso. Tudo que se tem de se fazer nessa vida, acima de tudo, tema a Deus. Quer estudar? Estude. Quer ter uma boa faculdade? Ser um pós-graduado? Um especialista na área que você tanto sonha? Faça isso. Quer ser alguém bem-sucedido? Batalhe para isso. Mas Salomão diz: de tudo que o homem tem que fazer sobre a face da terra, em primeiro lugar, faça uma coisa: tema a Deus, porque esse é o dever de todo o homem. Salomão, ele estava dando um conselho para nós. Temer a Deus é a melhor coisa que se pode haver nessa vida. Se eu não me engano, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 17, ele diz assim: aqueles que amam o mundo perecerão juntamente com ele, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre e eternamente. O resultado de se temer a Deus é ter vida eterna, porque Deus honra aqueles que obedecem os seus mandamentos e estatutos. Não importa a sua idade, cara. Não importa quem você é. Um dos conselhos mais sábios que um homem pode receber de alguém é: tema a Deus. Tema a Deus. Porque Salomão diz algo bem interessante. Salomão diz: porque Deus há de trazer juízo a todas as nossas obras, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Eu acho interessante o que Salomão fala. Existem pessoas que acham que pelo fato de darem esmola, dar de comida ou de beber alguém que passa necessidade, isso já basta. Não. Se você faz tudo isso simplesmente para que as pessoas achem que você é uma pessoa boa, pare de fazer.
é melhor parar de fazer para ter glória para si, do que tchau, Patrício, do que fazer para glorificar Deus, trocando em miúdos. Tudo que você for fazer pelo seu semelhante, faça sem querer ter retorno, porque a recompensa vem de Deus. Não faça as coisas para que as pessoas te admirem, achem que você é uma pessoa boa. Faça as coisas amando o seu próximo, porque este foi o mandamento do Senhor. Amar o próximo como a si mesmo. Assim como eu gosto de comer, saciar a minha fome, que eu tenha esse mesmo cuidado para com o meu próximo. Se eu gosto de vestir uma roupa legal e o meu semelhante não tem o que vestir, que eu dê a ele o que vestir. Porque Deus trará juízo sobre essas coisas. Ele trará uma recompensa e eu posso te dizer, será uma boa recompensa. Mas nós não praticamos só o bem, nós também temos o nosso lado mal. E todas as coisas más que nós fizermos, Deus também recompensará. As mentiras, as brigas, as intrigas, as cobiças sexuais, todas as coisas Deus trará juízo. As traições, os roubos, as matanças, todas essas coisas Deus trará uma recompensa e a recompensa não será boa. Só que Salomão, quando ele fala acerca que Deus trará juízo sobre as obras, ele coloca uma vírgula, ele fala acerca das coisas encobertas. Sabe? Isso significa que Deus vai julgar as nossas atitudes que nós praticamos quando ninguém podia nos ver. Que Deus vai julgar os nossos pensamentos. Que Deus vai julgar as nossas obras praticadas longe dos olhos das pessoas. Isso é grave. Porque Salomão mostra que Deus conhece todas as coisas acerca de nós e que nossas obras não passarão sem recompensa. Sabe, alguns dias atrás, conversando lá em casa, a gente falou acerca do julgamento de Deus. Um dia, todos aqueles que morreram nas gerações passadas, eles ressuscitarão. E Deus irá julgar os vivos e os mortos. Já imaginou? Você vê seus parentes, seus avós, seus tios que já morreram, eles ressuscitarem e estarem de pé diante de Deus para ser julgados pelos seus pecados e obras. Já imaginou? Você vê Stalin, Mussolini, os grandes ditadores, aqueles homens que mataram várias pessoas, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, os ditadores do Oriente Médio, os ditadores da Ásia. Já imaginou esses homens no dia da ressurreição dos mortos, de pé, diante de Deus? Você já imaginou pessoas importantes, como John Lennon, Mamonas Assassinas, Elton John, essas pessoas que a gente vê e olha com tanta admiração e pensa que são super-heróis. Um dia, eles estarão diante de Deus e serão julgados, ó evangelista, e serão julgados por Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 diz: e eu vi que diante do trono branco estavam os vivos e os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres. E foi aberto o livro da vida e se abriu outros livros.
E então começou o julgamento. Sabe, eu não sei como, nem de que forma Deus vai fazer para julgar todo mundo, mas Ele vai julgar todo mundo, todos, todas as gerações, todas as pessoas que um dia pisaram esse torrão chamado terra. Ele vai julgar todos. Ele vai julgar a mim e aos presentes nessa praça. Ele vai julgar todos. E o que eu mais acho interessante é que a palavra grega dada para mortos é a palavra necros, que dá o sentido de pessoas mortas, e não somente mortas, mas também nuas. Que mostra que naquele dia, quando estivermos diante de Deus, Deus ele vai nos ver nus, assim como vimos ao mundo e fomos enterrados. Deus nos verá nus, castigará os nossos pecados, julgará as nossas obras e dará uma sentença de vida ou de morte eterna. Por isso que Salomão diz, de tudo que você tem que fazer nessa vida, em primeiro lugar, tema a Deus. Porque Ele vai julgar todas as coisas, inclusive as encobertas. Deus vai julgar os meus pensamentos e vai condená-los. Deus vai julgar as minhas atitudes entre quatro paredes, quando ninguém pode ver. Deus vai julgar todas as coisas boas e ruins que estão encobertas. E naquele dia, ninguém vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. Porque diante de Deus não haverá desculpas. Ele vai julgar e nos recompensar segundo as nossas obras e segundo o nosso proceder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Porque muito em breve, num curto espaço de tempo, um dia, nós apareceremos diante de Deus para sermos julgados. E o julgamento de Deus será sem misericórdia. Muitos agora, em algum lugar, estão enchendo suas taças de champanhe, adentrando nas hidromassagens dos motéis. Alguns dando seus tiros em filas de cocaína, dando seu tiro, dando seu cheiro, fumando sua pedra de crack, dando seu trago no cigarro de maconha. Mas um dia, em um curto espaço de tempo, os corpos delas tombarão sobre a terra. E aquela velha frase, quando morrer acabou, vai fazer eles ter medo do que virá após, porque eles irão se encontrar com Deus irado, que irá castigar o pecado como deve ser castigado. Depois que morrer não acabou, só piora. Porque as consequências serão eternas, serão irreversíveis. Como diz Leonard Ravenhill, o inferno é o lugar onde existe pessoas bem intencionadas. Você pode estar perguntando por quê? Porque as pessoas acham que apenas fazer o bem baixo para ir para o céu. Não. De tudo que se tem de fazer sobre a face da terra, acima de tudo, tema a Deus. Tema a Deus. Sabe? Se nós soubéssemos a gravidade, se Deus abrisse os nossos olhos, como Ele abriu os de Paulo, nós iríamos ver essa praça rodeada de demônios,
tentando tragar nossa vida, tentando nos matar nessa hora. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós teríamos medo do que os nossos olhos iriam ver no mundo espiritual. Nós veríamos uma guerra entre anjos e demônios, tentando proteger-nos ou matar-nos. O apóstolo Paulo diz: porque a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes de demônios que estão nas regiões celestiais. Existem pessoas que dizem, por ignorância, o demônio está no inferno. Não, ele está nas regiões celestiais e nessa hora ele briga por nossa alma. O apóstolo Pedro diz: vigiai, pois o inimigo de vossas almas está ao vosso redor, bramindo como um leão. Enquanto alguns nessa praça riem, cantarolam, existem anjos e demônios lutando por nossas vidas. Por isso que eu digo, num curto espaço de tempo, um dia, o nosso corpo vai tombar sobre a face da terra. Um anjo ou um demônio vai se apossar da nossa alma e vai levá-la para o céu ou para o inferno. Depende da vida que você teve para com Deus. O que me dói é ver que o tempo presente as pessoas não temem a Deus. Terça-feira foi ao ar na TV aberta uma cena de sexo entre dois homens. Eu creio que aquilo muita gente queria ver. Infelizmente apenas vi fotos na internet. Mas eu posso te dizer uma coisa: todo ato imoral, toda propaganda imoral, um dia será castigada com a taça da ira de Deus. Pois estão pervertendo. Sabe o 8º mandamento quando diz: não adulterarás? Ali não fala só do homem que trai a esposa ou da esposa que trai o homem. Ali fala da perversão da justiça. Ali fala do contato homoafetivo. Não fala apenas de trair homem e mulher trair homem ou homem trair mulher. Ali fala da perversão da justiça, da prática da maldade sexualmente. Ali trata da cobiça, ali trata do lesbianismo, ali trata da homossexualidade. É uma coisa que poucos padres ou pastores querem falar, porque não querem perder dinheiro em suas igrejas. Mas é melhor ter almas indo para o céu do que ter almas indo para o inferno. Um dia, num curto espaço de tempo, Deus irá chamar eu e você pelo nome. Ele vai dizer: Pedro, chegou a hora de acertarmos as contas. Ele vai dizer: abra-se os livros, e vai se abrir o livro das obras. E vai dizer: deu de comida aos pobres, deu de beber a quem tinha sede, deu de comida a quem tinha fome, vestiu quem estava nu. Vou receber uma recompensa. Mas lá vai ter os pecados: mentiu, roubou, teve ira, rancor, praticou maldade. E eu vou receber uma recompensa. Mas se os meus pecados forem maior do que as minhas boas obras, quando ele disser: abra-se o livro da vida, eu não vou estar lá. E ele vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticais a injustiça e vades para o inferno, o qual eu preparei para Satanás e os seus anjos. Existem pessoas que dizem, ou que acham, que o inferno foi criado para Satanás castigar pessoas. Não, o inferno foi criado para Deus castigar Satanás, seus anjos e os pecadores que desprezam a Deus, que desprezam sua palavra, que escarnecem quem fala dele, que zombam daqueles que glorificam seu nome por meio das pregações. Mas um dia Deus trará um castigo eterno. O choro
perdurará uma eternidade. Os ais perdurarão a eternidade. E Deus será glorificado por meio da sua justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Amém.